Bom, pessoal, alguns seguidores aqui me pediram para que eu fizesse um vídeo explicando exatamente como que funciona a calibração nas nossas impressoras. Eu tenho vários vídeos falando sobre alguns tipos de calibrador, mas eu quero mostrar agora efetivamente como que a gente faz. Desde pegar um arquivo, colocar lá no software do Chitubox e depois disso a gente colocar na impressora, imprimir o nosso arquivo, fazer a cura e depois a gente vê se aquele arquivo está funcionando, se aquela impressão deu certo e se a impressora está calibrada. A gente precisa calibrar cada resina em cada impressora. E eu vou mostrar para vocês então esse processo bem certinho. Fica até o final desse vídeo e eu vou te mostrar passo a passo como que a gente faz isso. Bom, pessoal, a ideia é mostrar para vocês passo a passo, então, como que a gente faz para imprimir um calibrador e ver se a nossa resina está funcionando direitinho na nossa impressora. Existem uma série de resinas para várias funções, resinas de modelo, resinas de guia, resinas de imprimir dente, gengiva, calcináveis, e essas resinas, cada uma delas tem que ser calibrada em cada uma das impressoras que a gente tem. Aqui no laboratório a gente tem várias impressoras, então todas essas resinas que a gente usa, a gente faz guia, faz placa, faz modelo, faz tudo isso e cada uma delas foi calibrada na maioria das impressoras. Algumas impressoras a gente utiliza mais para fazer algum tipo de trabalho, então todas as vezes que a gente quiser usar alguma resina em alguma impressora, a gente vai precisar calibrar ela. E existem vários calibradores. Eu gosto muito de um calibrador que é um calibrador hexagonal de 5 furos, que tem disponível, várias empresas disponibilizam, se vocês quiserem, deixa nos comentários ali que eu deixo o link desse calibrador. Mas a ideia é a gente imprimir ele, são duas peças, uma peça onde a gente tem os furos e a outra peça onde eu encaixo nesses furos. Cada furo tem um tamanho diferente. Se a minha impressora estiver muito bem calibrada, a gente vai conseguir colocar aquela pecinha que vai ser impressa no furo número 3. Eu quero mostrar isso tudo para vocês. Para fazer a nossa impressão, a gente precisa fatiar, ou seja, a gente tem que colocar esse nosso arquivo num fatiador. Nesse caso, a gente vai utilizar o novo fatiador do Chitubox e a gente vai fazer então essa calibração. Esse Chitubox que a gente vai usar aqui é a versão mais básica desse novo calibrador. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre esse novo Chitubox e as novas funções dele. Eu vou deixar um card aqui desse vídeo explicando essa nova versão do Chitubox. Então eu vou na minha área de trabalho aqui, vou clicar então no Chitubox. Ele vai abrir a área de trabalho, a gente se conecta e entra. Ele tem várias funções, mas a ideia é a gente utilizar então um novo projeto, fazer um novo projeto. E a nossa ideia é fazer um novo projeto onde a gente vai colocar ele para imprimir. Bom, e para isso a gente vai utilizar a nova impressora 16K da Elegoo, a Saturn 4 Ultra 16K, e a gente precisa então configurar inicialmente a resina. Então a gente vai pegar alguns parâmetros que as próprias empresas da resina nos mandam, e como a gente já tem configurado essa resina lá na impressora, eu vou copiar todas as configurações para cá, que vai facilitar. A gente vai conseguir já imprimir esse calibrador já certinho, mas como que funcionam esses testes? A gente vai imprimindo, a hora que imprimir e não ficar bom, a gente vai aumentar ou diminuir nas nossas configurações, principalmente a questão da quantidade de luz, do tempo de luz por camada. Os problemas normalmente acontecem no tempo que a gente faz de exposição, tanto de base quanto de camada. O de base para que a peça cole na mesa, e os de camada para que essa peça fique maior ou menor, ou seja, quando a gente vai fazer aquele teste, se a gente tiver o buraco muito apertado, é que a gente tem um tempo de exposição de camada muito grande. E se esse buraco ficou muito aberto, é que tem pouco tempo de exposição. Então a gente vai fazer esses ajustes. Então eu vou mostrar para vocês. A gente vai configurar uma nova impressora. Vamos escolher a nova Saturn 4 Ultra 16K. Então a gente vai aqui nas impressoras da Elegoo e a gente vai escolher então a Saturn 4 Ultra 16K, que é essa, próximo. E eu já tenho então uma cola aqui com todas as configurações que eu vou usar. Eu vou fazer essas configurações aqui. Aquilo que eu falei para vocês então é que a gente muda normalmente esses tempos de camada, né? Então tempo de exposição de cada camada e tempo de exposição de base. Eu vou pegar aqui na minha cola, vou transcrever o que a gente tem ali no outro computador já para esse aqui e já vou fazer esse fatiamento então direitinho já para a gente ajustar. Mas entendendo como que funciona, a gente modificar esses tempos de exposição, tanto das camadas quanto da base. Então, se não colar na mesa, é o da base. E se
ele tiver esses problemas de configuração que está maior ou menor, os buracos nesse tipo de calibrador que a gente está usando, eu vou modificar então aqui. Beleza, então eu fiz as mudanças nessas meus parâmetros, que são diferentes daqueles que vêm de fábrica ali, porque tem que adequar a minha resina. E aqui então já aparece a nossa mesa de pressão. Uma coisa que é interessante, essas novas Elegoo, elas têm essa mesa que ela tem essas molas. Eu já fiz alguns vídeos explicando sobre isso. Se a gente não tivesse essas mesas com mola, a gente teria que fazer então aquelas impressoras mais antigas, seja lá ela as Saturn 3 ou enfim uma outra marca qualquer que tem uma mesa onde não tem essas molas, a gente precisaria então fazer a calibração da mesa, o nivelamento dessa mesa. Nesse caso a gente não tem necessidade de fazer isso. Então o que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui mostrando a minha mesa de impressão, eu vou trazer esse calibrador aqui para minha mesa. Também eu tenho vídeo explicando como que a gente faz isso, mais de uma calibração juntas. Nesse caso, eu só quero mostrar para vocês como que ele é feito. Então eu vou colocar só um arquivozinho para imprimir nessa mesa, só vou colocar um. Vou procurar na minha área de trabalho aqui o meu calibrador, ele está aqui, eu já tinha separado, trago para minha mesa de impressão. Eu sempre recomendo que a gente já imprima ele diretamente na base. Dependendo do tempo de exposição de base, ele vai acabar colando bastante ou pouco aqui. Então, às vezes, até é difícil um pouquinho de tirar isso. A maioria das peças a gente acaba fazendo uns suportes, uns modelos, principalmente, para que a gente consiga remover mais fácil. Aqui a gente vai imprimir diretamente na base. Então, tá aqui o nosso calibrador. Eu vou deixar aqui assim no meio. E a gente vai fazer já diretamente aqui o fatiamento dele. A gente vai para a aba de fatiar. A gente consegue, então, visualizar, né, então, as nossas camadas, né, de fatiamento. Depois aqui que a gente confere, então, esses parâmetros, que ele já vem aqueles que a gente fez a configuração antes. A gente vai na aba de salvar, salvamos. Eu vou salvar, então, aqui no nosso pendrive. Eu poderia fazer isso via rede. As impressoras aqui no laboratório estão na rede, fica mais fácil da gente já conseguir fazer. Mas aqui a gente pode fazer, então, salvar no pendrive. Vou salvar como teste calibrador. Ele vai então salvar e a gente vai pegar esse pendrive depois de salvo. Eu vou abrir aqui a pasta para a gente olhar, vai estar aqui teste calibrador e a gente remove o pendrive e vai lá para a impressora então para colocar então para imprimir. Trouxemos o pendrive para cá, a gente está com algumas impressoras aqui no laboratório. E a gente vai fazer agora a nossa impressão. Vou colocar o pendrive aqui nessa impressora aqui na lateral. Tudo bem? Aqui ó, a gente já colocou então a resina no tanque. A gente já mexeu essa resina, colocou lá para imprimir. Foi feito as impressões antes aqui, então ela tá ela desceu e subiu aqui, tá tudo organizadinho para fazer essas impressões. E aqui a gente vai então no nosso ficheiro de USB para fazer a impressão. Ficheiro, e aqui ó, ele vai aparecer então o teste do calibrador. E aqui então a gente já faz a impressão. A impressora então está passando o arquivo para fazer esse processo de impressão todo. Se a gente olhar aqui, eu vou abrir para a gente olhar, a nossa mesa ela vai subir, vai descer e vai começar esse processo todo de impressão. Quando isso tudo terminar, a gente vai então remover esse calibrador, fazer um processo pós-cura, vou mostrar isso tudo para vocês, e a gente vai testar se a resina está bem calibrada. E se não tiver, então a gente vai repetir esse processo até que a resina fique calibrada e dali para frente a gente vai utilizar sempre esses parâmetros. A gente vai alterar esses parâmetros somente quando a gente modificar a resina ou se a gente começar a ver que na mudança de lote dessas resinas a gente tem algum problema, alguma modificação, alguma impressão não sai direito, enfim, aí a gente pode recalibrar utilizando a mesma resina. Mas normalmente hoje as empresas estão cuidando muito que cada lote seja igual ao outro, para que a gente não tenha que toda vez fazer essa calibração e perder tempo e fazer impressões, perder resina, que isso não é legal aqui no dia a dia do laboratório. Acabou a impressão. A gente vai olhar aqui então, ó, nosso
calibrador está aqui, né? Então está escorrendo a resina, eu vou deixar escorrer um pouquinho mais a resina. Nós vamos tirar esse calibrador, vamos fazer todo esse pós-cura e depois disso a gente vai então fazer os testes, ver se ele está calibrado, se a resina está certinha, está calibrada. Sempre trabalhando com as luvas, obviamente. Vou tirar então isso aqui para a gente poder trabalhar. A gente está aqui com o nosso calibrador, recém a gente tirou. Vamos fazer uma lavagem então, vamos deixar ele aqui no nosso ultrassom, lavar ele um pouco e depois vamos colocar ele na câmera de pós-cura. Terminou, a gente vai tirar então esse nosso calibrador e a gente vai testar. Ele tem que entrar nesse nosso furinho de número 3. Então a gente vai chegar lá e vai colocar. Se esse arquivo, se essa peça, na verdade, entrar certinho no número 3, que foi o que aconteceu aqui, aí a nossa resina está bem calibrada, está bem certa. Se ele não entrasse e ele entrasse, por exemplo, no número 4 ou no número 2, a gente tinha que ajustar os nossos parâmetros, aumentando esse nosso tempo de camada, o número, né? Então se fosse 2.8, a gente vai a 2.9, 3.1, ou se ele tiver então muito polimerizado, que ele contraiu, então a gente diminuiu o tempo de polimerização de cada camada. Esse é todo o processo de calibração que a gente fez com esse nosso calibrador, que ele tem 2 peças. Existem uma série de outros calibradores, eu tenho no canal vários vídeos com vários tipos de calibradores diferentes, e cada um vai utilizar o calibrador que mais se ajusta, que seja melhor para o seu ajuste, para o seu dia a dia. Enfim, então a gente está à disposição aqui para fazer outros vídeos, se o pessoal quiser, falando sobre esses calibradores e todo esse processo que é muito importante para que a gente possa fazer modelos totalmente ajustados e que não tenham nenhuma alteração. E aí, pessoal, conseguiram entender? É bem importante a gente seguir todos esses passos desde o começo, onde a gente tem lá o nosso arquivo, vai colocar na mesa de impressão, faz a exportação do arquivo para a gente poder imprimir, passando esse arquivo via wireless ou via pendrive, como a gente fez, coloca na nossa impressora, deixa imprimindo direitinho, faz o processo certinho de pós-cura e aí a gente testa. Existem vários tipos de calibrador. Esse que eu fiz é um calibrador onde a gente tem 2 peças de impressão e a gente faz esse encaixe. Mas a gente pode ter outros tipos, cada um vai trabalhar com o que fica mais tranquilo e o que vai ser melhor para vocês. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhe com aquele amigo que está começando com a impressão 3D e está com dificuldade de calibrar a sua impressora. Até mais!